Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver a forma de expressar o valor energético dos alimentos. Então, vamos falar sobre o fluxo da energia dentro do organismo do animal. Nas últimas aulas, o que a gente viu foi a digestibilidade, né? Nós vimos os ingredientes e a digestibilidade. Então, nós vamos entender um pouco mais como a mensuração da digestibilidade ela é importante para que a gente entenda quanto que o animal absorve de nutrientes. Então, de onde vêm os nutrientes que o animal absorve, né? Qual é a origem deles? Da energia, principalmente, né? Então, de onde a energia vem? Ela vem dos compostos orgânicos. Quem são os compostos orgânicos? Quando nós dividimos o alimento todo nos componentes que o constituem, através da análise de Wende, que nós vimos lá na segunda, terceira aula, nós conseguimos realmente dividir esse alimento. Então, ele é dividido em umidade, proteína, gordura, matéria mineral, fibra e, e extrativo não nitrogenado, né, que é o componente, são os compostos, a partir dos carboidratos que nós vemos aqui, então. Mas quem provê energia realmente para a dieta, então, são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Apesar de nós termos outras categorias, como matéria mineral e, a, e as vitaminas, né? Esses componentes, eles não trazem energia para a dieta. Quem traz somente são essas categorias, dos carboidratos, as proteínas e as gorduras. E essa habilidade que o animal tem em remover estes componentes do alimento durante o processo de digestão são compatíveis com a capacidade do animal remover também a energia proveniente destes alimentos. Afinal de contas, o que mantém a vida é a energia, né? Então, são vários processos mecânicos, térmicos e químicos que favorecem, então, a extração desta energia através do processo de digestão. A quantidade necessária de energia para manter um animal, ela, em animais adultos, é a mesma quantidade que permite o animal não mudar de peso. Então, é aquela quantidade de energia que nós estipulamos, né, para humanos, colocando o exemplo humano, né, que é um pouco mais fácil para a gente entender, é cerca de 2.000 quilocalorias para um humano de 70 quilos, aproximadamente. Então, um humano de 70 quilos vai precisar, para sua mantença, de cerca de 2.000 quilocalorias. Obviamente, isso é diferente entre as pessoas, né? Porque tem pessoas que têm taxa metabólica maior e vão precisar de um pouco mais de energia, mesmo tendo 70 quilos, e pessoas que vão precisar de muito menos energia. Porque se elas consumirem, pessoas que têm uma exigência menor de energia, se elas consomem 2.000 quilocalorias, elas vão acabar ganhando peso. Então, do ponto de vista energético, nós só ganhamos peso se nós consumimos mais do que nós necessitamos ou se nós gastamos menos do que nós consumimos. Então, tem duas maneiras de fazer ganho de peso, que são essas as duas vias, né? Então, animais, por exemplo, com a taxa metabólica basal muito baixa, um animal com hipotireoidismo, por exemplo, a chance de ele ganhar peso é muito mais alta do que um animal que é normal. E um animal que tem hipertireoidismo, que é o que acontece normalmente em gatos, por exemplo, na fase em que eles já são idosos, né? É justamente uma chance de o animal perder peso, né? Então, isso acontece também nos animais, como acontece em humanos. Bom, quando nós pegamos aqui um exemplo, né, de uma dieta à base de milho e soja para suínos, a gente começa a entender como que essa energia ela é perdida durante o processo em que o animal vai digerindo e absorvendo. Então, vejam só, aqui tem um exemplo de suínos, então veja uma dieta com 4.000 quilocalorias por quilo. Deste quilo de dieta, cerca de 760 são perdidos, 760 quilocalorias são perdidos nas fezes. Aí vocês vão perguntar, pô, mas não tem como fazer uma dieta em que o animal não perca nada nas fezes? Muito difícil, né? Na verdade, essa é a qualidade, isso está relacionado com a qualidade do alimento. Se eu tiver alimentos que tenham uma menor perda na urina, melhor esse alimento vai ser, mas sempre haverá uma perda nas fezes, né? Uma perda fecal.
Então, aqui está perdendo 760 quilocalorias dessas 4.000. Depois, esse nutriente, então, ele é absorvido pelo animal. Então, isso é a digestão. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de energia digestível. Então, sobrou 3.240 quilocalorias de energia digestível. Essa energia foi o que o animal conseguiu absorver na forma de carboidratos, proteínas e gorduras. E aí, esses nutrientes, eles estão no plasma sanguíneo e eles começam a serem metabolizados. E através da metabolização, uma parte da proteína, ela é perdida na urina, né? Então, uma parte do nitrogênio é excretado via urina e tem uma perda energética aí, por conta dessa excreção de nitrogênio. E essa perda urinária, então, na verdade, a perda não é por causa da excreção do nitrogênio, mas sim porque se perderam aminoácidos no metabolismo e o nitrogênio foi excretado. Então, por conta desta perda na metabolização de aminoácidos, foi excretado nitrogênio, e daí, pelo nitrogênio, eu sei que houve perda energética. Então, aqui se perdeu mais 140 quilocalorias nesse processo. E aí, se eu desconto as perdas fecais e urinárias, eu tenho o que se chama de energia metabolizável. A energia metabolizável é a base da energia que nós utilizamos para alimentação animal. Então, conhecendo a necessidade de energia metabolizável de uma espécie e conhecendo a energia metabolizável de cada ingrediente, fica mais precisa a nossa forma de nutrir o animal. Se eu utilizar energia bruta, eu não sei quanto que os ingredientes perdem através das fezes e da urina. Mas à medida que eu passo a conhecer essas perdas fecais e urinárias a partir de cada alimento, eu consigo formular dietas com maior precisão. Então aqui eu já tenho uma energia bem mais limpa, muito mais precisa, né, a partir dessa dieta, por exemplo, baseada em milho e farelo de soja. Então já sei que essa dieta tem 3.100 quilocalorias. Aí eu tenho que saber a necessidade de energia metabolizável da espécie e aí eu consigo fazer a nutrição mais precisa. Obviamente, se eu conseguir energia líquida e ter a mensuração de energia líquida, aí fica mais preciso ainda, mas é um ponto que a gente vai chegar, mas é um pouco mais difícil de chegar lá nessa energia. Normalmente nós utilizamos energia metabolizável. Então, quando a gente fala nesses 2.000 quilocalorias de energia para humanos, a gente está falando de energia metabolizável a partir dos alimentos, certo? Bom, onde mais tem perdas? Bom, depois que os nutrientes, então, foram digeridos, foram metabolizados parcialmente, né, que a gente contabilizou a perda urinária, ainda existe um gasto, e um gasto bastante alto aqui na forma de incremento calórico. O que é o incremento calórico? É aquela quantidade de energia que é utilizada durante o processo de metabolização destes alimentos e desses nutrientes. Então, durante o processo em que o nutriente ele precisa ser metabolizado, vai gerando calor. E este calor, ele é liberado. Então, essa energia não é uma energia que fica ali para o animal utilizar, mas sim é uma energia que é liberada por essa máquina toda corporal que fica trabalhando para depositar a proteína, para modificar esses aminoácidos, por exemplo, lá no fígado, né? Então, muitos aminoácidos são transaminados, outros são desaminados. Uma parte dos carboidratos acaba sendo conjugado com o nitrogênio para formar outros aminoácidos que são não essenciais, e tudo isso gera trabalho dentro do organismo e gera esse chamado incremento calórico. A gente vai ver em seguida que os nutrientes que mais geram incremento calórico são os proteicos, né? Então, as proteínas geram bastante incremento calórico. E o que gera menos incremento calórico é a gordura. Então, o lipídio não exige muito do metabolismo lá depois que o lipídio é absorvido para ele ser armazenado ou para ele ser finalmente depositado. Então, ele é mais econômico do ponto de vista energético, né? E justamente para salvar energia, né? Mas as proteínas, elas exigem sim um trabalho bastante grande. Bom, se nós descontamos então essa perda a partir do incremento calórico, nós chegamos então na energia líquida, e essa energia líquida, então, ela é a energia que o animal tem para utilizar. Uma parte dela vai para a mantença, tá? Então, o animal precisa de uma quantidade de energia para se manter vivo, ou seja,
para todas as funções orgânicas, ele precisa de uma quantidade de energia. Isso é o básico, né? Para ele estar vivo, ele vai precisar consumir isso aqui. Então, aqui vai cerca de 800 quilocalorias, e aí sobra 1.250 a partir deste alimento de 4.000, para que ele possa executar a produção. E aí pode ser utilizado para produção de carne, para produção de leite, para produção de ovos, ou mesmo para deposição de gordura, se ele não estiver fazendo nenhuma produção. Tá? Então, essa é a energia realmente que o animal usa para produzir. Quanto maior for essa energia para a produção, mais produtivo vai ser o alimento que está alimentando aquela espécie, ou seja, vai ser mais eficiente o processo, né? Da mesma forma acontece em aves, né? Aqui, por exemplo, uma dieta ingerida por uma poedeira. Então, a poedeira também, ó, perdeu 800 quilocalorias nas fezes, desses 4.000, 300 na urina, e aí já sobrou lá 2.900 quilocalorias. O incremento calórico perdeu em torno de 600, né? Então, se a gente desconta o incremento calórico, sobra 2.300 quilocalorias de energia para manutenção e para produção. Então, aqui, por exemplo, sobrou deste quilo, né, de ração, tem 4.000 quilocalorias, sobra 800 quilocalorias, então, para a produção de ovo. E aí eu consigo comparar alimentos, né? Eu posso comparar alimentos através desta via, né? Eu consigo dizer se o alimento ele pode ser, se o alimento for mais digestível, por exemplo, vai ficar menos energia nas fezes. Se ele for mais metabolizável, significa que o animal vai perder menos na urina, né? E se ele tiver um menor incremento calórico, obviamente vai diminuir esse valor e, obviamente, esses valores serão maiores. Ou seja, o alimento vai ser mais efetivo do ponto de vista nutritivo. Bom, então este é o caminho da energia, né? Nós temos a energia bruta. A energia bruta é a energia total do alimento. Então a gente pega simplesmente esse alimento, moe ele, coloca na bomba calorimétrica, como vocês já viram lá naquela primeira aula, na segunda aula, né? Então é uma forma de medir energia. Eu boto o alimento ali na bomba, ele queima, né, todo esse alimento e a energia vai ser dissipada na forma de calor. E através do aquecimento da água que está na volta desse recipiente, o aquecimento da água ele vai me dizer quantas quilocalorias aquele alimento possuía, tá? Porque a gente sabe que para aquecer a água precisa de uma quantidade X de energia. Então, baseado no aumento da temperatura em graus Celsius, eu consigo determinar dentro de uma amostra quanto de energia possui aquela amostra, certo? Uma caloria, ela é a energia necessária para aquecer a água de 14,5 até 15,5 graus Celsius, tá? Então, nesse grau de temperatura que sobe, eu já sei a quantidade de energia que é necessária. Bom, e aí se eu desconto então as perdas fecais, essa energia que sobra, ela se chama de energia digestível. Então ela tem outro nome, porque daí é a energia que o animal conseguiu absorver. Quando eu desconto as perdas urinárias, né, eu tenho a energia metabolizável. Mas em algumas espécies animais, como ruminantes, existe uma produção de gases que precisa ser descontada também. Então os gases são significativos em ruminantes. Eu vou mostrar para vocês em seguida uma separação, né, a partição dessa energia e o que é perdido aproximadamente. Bom, mas aí eu tenho a energia metabolizável. Se eu desconto o incremento calórico, então, que é o calor produzido pelo animal para que haja essa deposição, eu tenho, então, a energia líquida. Então, a energia líquida de produção que vai ser partida, então, na energia necessária para a manutenção, para o animal viver, e depois o que vai ser utilizado para a produção. Dessa forma, então, nós temos que a energia digestível é a energia bruta, é a total do alimento, menos o que é perdido nas fezes, que a gente mede lá na digestibilidade. Depois nós temos a energia metabolizável, que nada mais é que a digestível menos o somatório de perdas entre urina e gases. Em não ruminantes a gente não considera os gases. E a energia líquida, na verdade, é a própria energia metabolizável descontada do incremento calórico.
né? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que é justamente isso, ó. Energia bruta é tudo isso aqui somado. Então, toda a energia bruta. Quando eu desconto as fezes, eu tenho energia digestível. Quando eu desconto o incremento calórico, aliás, quando eu desconto a urina, eu tenho a energia metabolizável. E quando eu desconto o incremento calórico, eu tenho a energia líquida. Quanto se perde aproximadamente? Então, da energia bruta, as perdas nas fezes são aqui 40 a 50%, né, da energia do volumoso são perdidas e do concentrado 20 a 30%. Vejam que o concentrado realmente ele é mais eficiente, né, se perde menos. Até porque ele não fermenta tanto, assim, não vai produzir tantos gases quanto a fermentação do volumoso. E aí nós temos a energia digestível aparente, daí tem perdas urinárias de 4 a 5% dessa energia, e a produção de gases, olha aqui, ó, 3 a 5%. Então, derivado do metano que é produzido e do CO2. Aí vocês vão perguntar, pô, mas a gente não consegue controlar esse processo de fermentação para que não produza tanto metano, já que é até um contaminante ambiental, né? Tem. Então, tem formas de a gente adaptar a nutrição do animal e fazer seleção de micro-organismos que são menos metanogênicos. E aí eu consigo, através de dietas, produzir menos metano e aumentar a eficiência no processo alimentar. Bom, descontando isso, temos a energia metabolizável, e aí a gente vai lá para as perdas na forma de calor, não para descontar as perdas de calor. Calor produzido para mantença, então é o calor realmente que o animal produz para se manter. O calor produzido pela digestão, absorção e assimilação, então existe calor perdido nesse momento. Para termorregulação, então na termorregulação também os animais perdem uma parte da energia na forma de calor. Quanto mais variável for o ambiente, mais fora da zona de conforto térmico vai ser maior a perda, né? Então isso é importante, né, que a gente também considere. Por isso que o animal tem que estar sempre na zona de conforto térmico para que ele possa produzir mais. O calor produzido pela fermentação ruminal e o calor produzido pela atividade física. Então, tudo isso tem que ser descontado, e aí a gente tem a energia recuperada, e aí nós temos uma parte para a energia para a produção, e a energia para a produção, então, é a que que o animal vai utilizar, né, para produzir o leite, para produzir o trabalho, e ovos, tudo mais. Bom, então nós temos já estabelecido em algumas tabelas a concentração de energia bruta que tem os alimentos, por exemplo, aqui o milho, e a concentração de energia metabolizável para cada espécie. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a tabela lá do Rostanho, que é a tabelas brasileiras para nutrição de aves e suínos, a gente vai ver que lá está bem estabelecido, né? Tem a energia bruta do milho, tem a energia metabolizável do milho, para cada uma das espécies. Essa energia metabolizável ela é diferente para cada espécie, tá? Depende de como a espécie digere e metaboliza aquele nutriente proveniente do ingrediente. Então, tem espécies que são mais eficientes na metabolização e tem espécies que são menos eficientes na metabolização. Depende muito do ingrediente. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, descontadas as perdas, né? Tinha 4.540 quilocalorias, ou 4,54 quilocalorias por grama, mas sobrou de energia metabolizável 3,94. E assim sucessivamente. A aveia, por exemplo, ó, a aveia tem uma grande perda, né, de energia. Então tinha 4.640 e sobrou só 2.740. Talvez por isso que a aveia seja tão requisitada numa dieta, né? Quando a gente está fazendo dieta, comer aveia é interessante, porque sobra menos energia metabolizável. Então, quando a gente quer. Nós temos duas situações, né? Nós temos uma situação em que nós queremos que o animal consuma, tenha acesso a mais energia a partir do alimento, e essa é uma característica dos animais de produção. O animal tem que ser eficiente na utilização da energia, mas nós temos uma situação diferente, por exemplo, em animais que são obesos. E aí eu não quero que o animal absorva toda essa energia, eu quero atrapalhar o processo de digestão. E por isso eu vou escolher ingredientes que são menos digestíveis para que o animal realmente não adquira, né, não ganhe peso com aquele alimento. Bom,
nós temos, então, uma estimativa de energia a partir dos nutrientes. Então, quando se faz, por exemplo, a queima de ingredientes puros, como a glicose, por exemplo, a gente vê que a energia dela é próximo a 4 quilocalorias por grama. Então, aqui nós temos 3,74 da glicose. Só que o alimento não é só glicose, né? O alimento são vários carboidratos misturados. Então, aqui é o nutriente puro. A caseína, que também é uma proteína pura, que é a caseína do leite, ela tem 5,36 quilocalorias por grama. E o ácido palmítico, que é uma das formas de gordura, é o 16, tem 16 carbonos, que é o que entra na mitocôndria para ser queimado, tem 9,35 quilocalorias por grama. Então, de cara, vocês já veem aqui que os lipídios, eles são muito mais energéticos, muito mais densos em energia que a glicose, que a caseína. Quando nós pegamos carboidratos em geral, e não só a glicose, né, nós vemos que a quantidade de energia fica próxima a 4. Então, 4,15 quilocalorias por grama, a gordura 9,4 e as proteínas 5,65. Bom, mas quando nós pensamos, isso aqui então, energia bruta, né? Quando nós pensamos em metabolizabilidade, ou seja, quando nós descontamos dos carboidratos, das gorduras e das proteínas as perdas que tem durante o processo de digestão e metabolização, nós chegamos a fatores um pouco menores, né, do que estes. Então, os carboidratos a gente contabiliza como sendo 4, as gorduras como 9 e as proteínas como 4. Por que que os carboidratos e as proteínas ficam com 4 quilocalorias, sendo que as proteínas têm muito mais energia do que os próprios carboidratos? Porque as proteínas são os únicos nutrientes, né, a classe de nutrientes que perde nitrogênio pela urina. Então, nem carboidratos nem gorduras perdem nitrogênio pela urina, significa então que as proteínas, ao serem descontadas deste valor de energia que é perdido na metabolização dos próprios aminoácidos, ela chega a valores muito próximos aos dos carboidratos. Dessa forma, nós contabilizamos então como energia metabolizável a partir dos carboidratos 4 quilocalorias, dos lipídios 9 e das proteínas 4. Então, quando a gente vai fazer um cálculo, por exemplo, de um alimento para humanos mesmo, né? Então, vocês podem fazer esse cálculo, né? Aquelas tabelinhas que vêm, as tabelas nutricionais que vêm nos alimentos, ela é calculada a partir disso aqui, 494. Então, 4 quilocalorias para cada grama de carboidrato. Então, eu tenho um alimento lá que tem 50% de carboidrato. Então, eu tenho 50 vezes o 4. 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 200 quilocalorias para cada 100 gramas são provenientes de carboidratos, depois eu posso ver quanto que vem dos lipídios e quanto que vem das proteínas. E aí vai lá dar os 370, mais ou menos, dependendo da quantidade de lipídios e proteína que tiver, mas dá em torno de 300 quilocalorias para cada 100 gramas. Aí vocês podem até comparar alimentos que têm mais fibra, por exemplo, eles acabam diluindo essa energia e a quantidade de energia final que tem dentro desses alimentos por 100 gramas é menor, tá? De uma forma geral, o que a gente observa aqui é que nós temos cerca de 2,25 vezes mais energia dentro dos lipídios. Isso aqui é muito importante que a gente memorize, tá? Os lipídios têm 2,25 vezes mais energia do que carboidratos e proteínas. Esse valor a gente vai precisar para depois fazer o cálculo de nutrientes digestíveis totais. Este é um exemplo de partição energética. Tá? Então vejam aqui, uma dieta com azevém, na verdade é o azevém, e aqui uma dieta com farelo de arroz e glúten de milho para animais ruminantes. Aqui foi utilizado, então, o consumo de 7,4 quilos e aqui 6 quilos. Então, esses animais aqui comeram menos, né, deste alimento, eles aqui acabaram comendo mais. A energia bruta desse alimento mais alta do que este, então 7.800 do azevém, então isso medido na bomba calorimétrica, e 6.300. Isso é para vocês verem que lá no final não vai interessar muito essa quantidade aqui, né? Por quê?
porque os coeficientes de digestibilidade, eles vão ser diferentes. Então, o que interessa mesmo dentro de um alimento é quão digestível ele é. Vejam só, este azevém, ele é somente 70% digestível, ou seja, 70% da energia é digestível. O animal perdeu 2.340 nas fezes e sobrou só 5.460. Enquanto este outro alimento tinha 80% de digestibilidade. Então, esse alimento perdeu somente 1.260. Apesar do animal comer menos energia bruta, o que sobrou para ele foi 5.040. Então, bem parecido já com o que está aqui. Ó. Na verdade, tem 420 quilocalorias de diferença. Mas vejam, na próxima instância, a energia metabolizável, ela foi de 84% da energia digestível. Ou seja, esse animal perdeu 880 quilocalorias na metabolização destes nutrientes, desta energia. Então, ele perdeu nitrogênio nas fezes, na urina. E esse animal, ele teve um rendimento um pouco maior, tá? Então, ele perdeu menos energia. Dessa forma, sobrou de energia metabolizável 4.580 e 4.330. Vejam, muito próximos. Sobrou, então, para a energia de mantença 2.330, tá? E a energia para a produção 2.250. Então, 2.100 aqui neste alimento. Então, realmente um pouquinho menos de energia de produção. Só que a, a conversão, ou seja, a conversão disso em energia líquida, descontando então o incremento calórico, a gente vê que aqui o animal tem uma perda, na verdade, tem uma capacidade de utilização um pouco menor, que é a capacidade de utilização da energia, que é esse Kp aqui. Então, ele tem uma perda de 1.190 quilocalorias, sobrando somente 1.060 quilocalorias para a deposição então, de energia líquida. E quando nós observamos, então, o Kp deste ingrediente, ele é maior, ou seja, esse animal, ele perde menos em incremento calórico e sobra de energia para a produção 1.100. Então, vejam que nós chegamos praticamente no mesmo valor de energia líquida para a produção, através de dois alimentos distintos, em que um tinha uma quantidade bem maior de energia. Então, isso depende muito da qualidade do alimento que a gente está utilizando, né? Alimentos que são mais digestíveis, mais metabolizáveis, vão permitir que sobre mais energia depois lá no final. Então, vão ser mais eficientes do ponto de vista de produção. Bom, aqui nós temos então uma avaliação dos, dos componentes puros dentro de um sistema para ruminantes, por exemplo. Então aqui, vejam só, quando a gente contabiliza um óleo, por exemplo, que é uma fonte de gordura, o glúten de trigo, que seria uma fonte purificada de proteína, e o amido como sendo uma fonte purificada de carboidratos, nós vamos ver, entender a perda que existe neste processo. Então, olha só, o óleo não tem perda fecal, nem o glúten, nem o amido, porque eles são a gente diz que eles são completamente digestíveis. Ah, existe uma perda? Existe, mas ela é muito pequena. Então a gente considera como sendo zero aqui. Então, esses são ingredientes puros, né? Quanto sobra de energia digestível? A mesma coisa que tinha de bruta. Então não se perdeu nada. Mas quanto que se perde na urina? Bom, as gorduras não perdem nada, nem os carboidratos, só o glúten. Então tem uma parte de metabolização desse nitrogênio que acaba sendo perdida e aí ele perde um pouquinho de energia dentro pela urina. E os carboidratos perdem energia no processo de fermentação. Então, os óleos tendem a não fermentar, o glúten tende a não fermentar, mas o amido acaba fermentando e perde um pouco de energia também. Sobrando, então, a mesma quantidade de energia metabolizável do que foi consumido, no caso dos óleos, o glúten tem uma pequena perda e o amido tem uma pequena perda também. E aí, durante o processo de metabolização desses componentes, vejam só o que acontece com o óleo. Ele tem 37% de incremento calórico, então é o mais baixo. As gorduras têm um menor incremento calórico, sobrando então uma grande quantidade de energia líquida. Aí vocês vão ver como é fácil de ganhar peso, por exemplo, consumindo gordura, né?
porque a gordura realmente, digestibilidade é muito boa, né? A gente não tem perdas urinárias, não tem perda fermentativa, sobra toda a energia metabolizável e o incremento calórico ainda é mais baixo. Então, realmente, as gorduras permitem sobrar muita energia líquida. E a energia líquida que não é utilizada para uma produção, por exemplo, se nós não fazemos uma atividade física intensa que vai gastar essa energia líquida, ela vai ser depositada na forma de gordura corporal, né? Lembrem sempre do que eu falei naquelas primeiras aulas. O organismo vivo, ele não é feito para gastar energia, ele é econômico, ele tenta salvar toda a energia. O glúten, então, vejam que o glúten é uma forma de proteína, né? O exemplo do nutriente proteico, do ingrediente proteico que vai fornecer nutrientes proteicos, e vejam que o incremento calórico é o maior de todos. Então, há uma grande perda de energia na forma de incremento calórico, sobrando uma quantidade menor de energia para a energia líquida. E o amido é o segundo com maior incremento calórico, daí a gente vê aqui, então, uma perda também intermediária, mas sobra bem menos energia deste componente, né? Então, assim, a gordura sempre vai ser o componente com maior sobra de energia, né, limpa. E quando nós trabalhamos com ingredientes para nutrição animal, que daí é o ingrediente em si, que já é uma mistura desses nutrientes, então nós temos aqui um exemplo do milho, do feno e da palha de trigo. Então, aqui colocados na mesma quantidade de energia. Então, se nós contabilizarmos a mesma quantidade de energia, então 180 quilocalorias mais ou menos de milho, se perde 21 quilocalorias nas fezes, sobrando 1.159 quilocalorias, né, para energia digestível. Se perde um pouco na urina, porque tem uma parte proteica no milho. Tem uma parte de carboidrato, se perde nos gases, e aí sobra 1.135 quilocalorias dos 180. E aí o incremento calórico do milho é uma mistura daqueles nutrientes todos, né? E aí o incremento calórico do milho foi de 39%, sobrando 82,9%. Então é um ingrediente energético, sobra de energia líquida 82,9 de 180. O feno, o feno é algo que fermenta, né? Vocês já vão pensar no feno como alguma coisa que fermenta, porque ele tem fibra, né? Então, quanto mais fermenta, eu posso ter um processo, quanto maior a fermentação, maior é a tendência de ter incremento calórico, né? Porque gera muito calor de produção. Então, o feno aqui, por exemplo, já tem um incremento calórico que não é tão alto, né? Mas tem perdas grandes nas fezes. Olha aqui, ó. O animal perdeu bastante nas fezes aqui porque o feno não era muito digestível. Provavelmente pelas concentrações de fibra, detergente neutro, né, FDN. Então, perdeu uma quantidade relativamente grande, sobrando 95 de energia digestiva, enquanto do milho tinha quase o dobro, né? Perde um pouco na urina, porque tem uma parte proteica, perde nos gases, sobrando então energia metabolizável somente 74 de 180, e aqui um incremento calórico relativamente alto, né, por conta desse processo de fermentação que ele também sofre, sobrando apenas 43 quilocalorias de 180. E se nós pegarmos um ingrediente que é bem rústico e cheio de fibra, nós vamos ver primeiro passo uma palha de trigo, né, por exemplo. Nós vamos ver um problema importante, né, já na primeira fase, na digestão, então o animal já não digere bem esse ingrediente, sobrando muito pouco de energia digestível, e aí tem uma perda urinária, que não é muita, porque também não tem muita proteína na palha. Nos gases se perde mais uma parte, sobrando então de energia metabolizável 57 apenas, mas há um grande incremento calórico, porque durante todo esse processo de fermentação que a palha sofre no processo digestivo, ela gera muito calor, né? Então, nesse processo fermentativo gerou muito calor e o que sobra lá no final é cerca de 10,1 apenas de 184. Então vejam que o milho, muito mais energético, né?
do que um feno e do que a própria palha. Então, a palha de milho pode ser interessante em alguma situação na alimentação animal. Aí vocês vão começar a pensar, pô, mas isso não serve para nada. Bom, mas se ela gera incremento calórico, ela ajuda, por exemplo, na manutenção da temperatura corporal de um animal quando ele está numa zona fria, por exemplo. Então, o animal pode utilizar essa energia, né, que ele produz lá dentro do próprio rumen para manter sua temperatura corporal. O corpo do animal pode aproveitar essa energia. Então, a palha de trigo, os alimentos muito fibrosos, eles são interessantes dependendo da região em que o animal vai estar, para que ele possa fazer uma produção mais eficiente, né? Então, os nutrientes puros, a perda na urina, né, de nutrientes somente para o glúten, porque é um ingrediente proteico. Então, o ingrediente proteico perde realmente nutrientes durante o processo de metabolização. O nitrogênio perdido na urina vai ter que ser contabilizado. Somente o amido é sujeito à fermentação. Então, o amido é um ingrediente puro, a partir de carboidratos, uma parte dele vai fermentar. Na verdade, se forem ruminantes, o amido que cair dentro do rumen, ele vai ser fermentado quase que completamente, né? A gente vai considerar que ele é completamente fermentado. E aí vai ter formação de gases e perda por conta disso. E a efetiva disponibilidade de energia da proteína é baixa, porque tem perda de nitrogênio, né? Então a gente tem que considerar a perda de nitrogênio e tem incremento calórico, que a proteína é o componente com maior incremento calórico. E no caso das forrageiras, o valor da energia bruta da palha é igual ao do milho. Então, os dois ingredientes tinham a mesma concentração de energia no início. O que distingue é a baixa disponibilidade da palha. Então, a disponibilidade da energia da palha, ela vai sendo perdida, porque realmente a digestão é baixa, a metabolização é baixa, o incremento calórico é muito alto. Então, o incremento calórico relativo da palha é muito maior, e aí vai fazer com que esse animal realmente não absorva nutrientes a partir daquele ingrediente proteico. Bom, sempre a gente vai tentar, na produção animal, utilizar as áreas de termoneutralidade, né? Porque é na área de termoneutralidade que os animais produzem melhor. Então, nós já vimos, né, a formação do incremento calórico, por exemplo, se o animal tiver que gerar energia para controlar sua temperatura corporal, ele vai gastar mais. E aí não sobra energia líquida para a produção. A mesma coisa acontece, por exemplo, no estresse por calor. Então, no estresse por calor acontece o mesmo evento, né? O animal, ele tem que controlar a temperatura corporal e aí ele vai usar mecanismos, né, para tentar se livrar do calor, ofegando, por exemplo, ou, ou parando de comer, né? Uma das formas que o animal tem, né? Em frangos é bem comum isso, os animais param de fazer ingestão, e isso na produção a gente não quer. Então, quando nós falamos em produção animal, é muito importante a condição de bem-estar, né? Então, o animal tem que estar dentro da zona de termoneutralidade, porque aí o consumo, a produção de calor, ela é a mais baixa. E vocês já viram que a produção de calor aumenta muito o incremento calórico, né? E o incremento calórico é uma perda de energia que a gente não quer que haja, né, no processo de alimentação animal, de produção animal. A zona de conforto térmico pode ser definida como sendo a faixa de temperatura ambiente onde a taxa metabólica é mínima e a homeotermia é mantida com menos gasto energético. Então, para nós humanos, nós teríamos uma temperatura corporal, uma temperatura ambiental por volta dos 23, 24 graus Celsius, né, que seria a nossa temperatura. Mas em frangos, por exemplo, cada fase da vida dele tem um momento em que é mais é mais adequada à temperatura. Por exemplo, um pintinho com um dia de vida, ele precisa da temperatura por volta dos 33, 34 graus Celsius, né? E um animal que já está numa
estágio maior, né, de desenvolvimento, então por volta do segundo dia, a temperatura já cai meio grau. E assim vai caindo, né? Normalmente cai meio grau até os 21 dias. Depois o animal começa a produzir calor. Daí tem que tirar calor do ambiente, né? Então, dentro do sistema de aviário, acontece isso. Nos suínos, a mesma coisa, né? Então, os leitões precisam de temperatura controlada lá no início, temperaturas relativamente altas, né? Para manter o animal, porque ele não consegue manter sua própria temperatura corporal, mas na sequência ele vai produzindo calor e aí nós precisamos, né, dependendo da região onde ele está, nós precisamos fazer esse controle térmico. Então, assim, na zona de conforto térmico, a fração de energia utilizada para termogênese é mínima e a energia de produção é máxima. Então, eu não quero que o animal fique gastando a energia do alimento para fazer controle térmico. Eu quero que o animal utilize a energia para ele poder produzir. Então, sobre mais energia líquida para isso. E nós temos já, então, tabelas que trazem essa dispersão da energia dentro de diferentes espécies. Então, por exemplo, aqui nós temos várias tabelas. Tem a tabela do INRA, tem o próprio NRC, Feedstuff, tem a tabela brasileira do Rostanho, né, que vocês podem acessar gratuitamente, é só digitar aí no Google, desculpa, o Tabelas Brasileiras para Nutrição de Aves e Suínos, Rostanho, né, Rostagno aqui. E aí vocês vão ver que tem ali o alimento, vai descrever o alimento e quanto de energia metabolizável vai ter para aves e para suínos. Para cães e para gatos, nós já temos também alguma coisa semelhante, né, mas não tem tanta precisão assim quanto para aves e para suínos. Então aqui, por exemplo, a gente vê o milho, né? O milho tem 3.860 quilocalorias de energia bruta, e essa é uma característica do milho, então não vai variar com a espécie, mas a energia metabolizável a partir do milho ela é diferente entre as diferentes espécies. Então, as aves conseguem tirar 3.383 quilocalorias e os suínos, por exemplo, 3.300. Um pouco menos aproveitável, né? O farelo de soja, então as aves conseguem retirar um pouco menos, os suínos conseguem retirar um pouco mais de energia. E aí a gente vai vendo, né, que o óleo, por exemplo, né, super digestível, né, 9.550 quilocalorias, 9.450 quilocalorias, o animal consegue utilizar cerca de grande quantidade dessa energia, né, os suínos também. Das gorduras animais vai variar muito conforme a qualidade da gordura, mas a gente tem uma ideia aqui de quanto o animal consegue aproveitar. E para ruminantes, da mesma forma, né? Para ruminantes, nós temos aqui, então, a caracterização também, né? De energia digestível, metabolizável. Então, para a gente fazer uma comparação aqui, né? Ó, os ruminantes conseguem utilizar 3.030 de energia metabolizável a partir do milho. Se nós voltarmos ali na tabela anterior, as aves são mais eficientes e os suínos mais eficientes que os ruminantes, né? Por que será? Porque os ruminantes eles acabam fermentando aquela parte do amido, né? Então eles acabam sendo menos eficientes, mas eles são mais eficientes, por exemplo, na utilização de alfafa. Eu acho que não tem aqui alfafa para suínos e para aves. Vamos ver se tem. Não lembro se tinha esse ingrediente. Aqui, ó. Então vamos pegar aqui em aves, ó, alfafa 1.535 para suínos 1.293. E para bovinos, então nós temos 1.970. Tá? Então, os bovinos mais eficientes no processo de utilização de forragens, né? Então, sempre quando tem uma proteína associada, então aqui, ó, 1.500 nas aves, nos suínos 1.293 e nos bovinos 1.970, tá? Então, sobrando mais energia líquida, por exemplo, para lactação e para ganho de peso, né? Então, os animais são mais eficientes, né, porque utilizam uma parte da fibra por conta daquela microbiota intestinal que está presente, né? Bom, e aí nós temos uma forma de avaliação dos nutrientes
uma forma de estimar a energia através de nutrientes digestíveis totais, que é o NDT. Então, vocês vão ter que entender bem esse NDT aqui, porque a gente vai usar depois nos cálculos. Então, nutrientes digestíveis totais é uma avaliação em percentagem e que é possível estimar a energia a partir do NDT. Então, é uma medida do valor energético dos alimentos expresso em percentagem. Então, o NDT ele vai vir sempre em percentagem. O que ele é? Ele é uma mensuração baseada na proteína digestível do alimento, no extrato etéreo multiplicado por 2,25. Lembra que eu falei para vocês que o extrato etéreo era 2,25 vezes mais energético que a proteína e que os carboidratos? Então, vai ter que entrar isso aqui no cálculo também. Então, a proteína digestível, o extrato etéreo digestível multiplicado por 2,25, mais a fibra digestível, mais o extrativo não nitrogenado. Isso vai dar uma estimativa de percentagem de energia digestível, tá? E nós vamos conseguir transformar depois esse valor em quilocalorias, através de uma multiplicação, tá? Então, olha só como que a gente vai calcular. Então, eu sei aqui, por exemplo, que a proteína de uma dieta, de um feno fornecido para vacas leiteiras, né, é de 20,11% de proteína, a fibra 16,25%, o extrativo não nitrogenado 4,99% e o extrato etéreo 3,34%. Então, para eu calcular o NDT, o que eu preciso? Do coeficiente de digestibilidade desses nutrientes. Então, tem que fazer um teste de digestibilidade, né? E aí a proteína é 75% digestível, ou seja, só 75% desses 20 são digestíveis, que dá 15,08. Dá para fazer uma regrinha de 3, né? 20,11 é 100%, 75 é X, né? Então, ou simplesmente faz na calculadora, 20,11 vezes 75% vai dar 15,08. A fibra, 73, quase 74 é digestível, então 12. O extrativo não nitrogenado tinha 40,99, 80% é digestível, 80% de 40 dá 33,03. E o extrato etéreo, 3,34 multiplicados por 2,25, com coeficiente de digestibilidade de 53, gera então 4,04, fazendo esse somatório dá 64,16. Este é a percentagem de NDT dentro deste alimento, tá? Bom, de uma forma geral, os valores de NDT superestimam o valor energético das forragens. Pode haver essa superestimação, mas é uma forma de a gente poder estimar, então, o valor energético dos alimentos. Como que a gente faz para transformar isso aqui em quilocalorias? Então, dá para fazer. Então, eu multiplico por 4,4 aquele NDT e eu consigo saber quanto de energia digestível tem. Então, 1 kg de NDT produz 4.400 quilocalorias de energia digestiva, então é só eu multiplicar por 4,4. Se eu quiser saber a energia metabolizável, já descontando a urina, o valor vai ficar menor, então eu vou multiplicar por 3,6. Então, esta é uma forma de a gente conseguir converter aquele valor de NDT para energia digestível. E já tem tabelas que têm isso estipulado, então, aqui, por exemplo, capim-elefante tem 53% de NDT, que equivale, então, multiplicado por 4,4 dá 2,33 megacalorias, né? Então, aqui está em megacalorias. Se fosse quilocaloria, seria 2.330. O milho, então, tem 80,4 de NDT e vai dar 3.540 quilocalorias ou 3,54 megacalorias, e assim por diante, né? Então, eu vou conseguindo calcular esses nutrientes. E por fim, vocês vão ter exercícios para serem executados. Esse aqui é um deles, né? Então aqui eu tenho a composição do alimento, né? Proteína, gordura, fibra, extrativo não nitrogenado, matéria mineral, que são as cinzas, e água. Então aqui vocês estão vendo já que está contabilizada a água, né? Se eu somar isso aqui tudo e der 100%, significa que a água está envolvida aqui. Então vamos só somar isso aqui para ver se tá com a água aí incluída. Vamos ver, 41 mais 3,9 mais 5,7 mais
27,8 mais 6,2 mais 15,4. Então, dá 100%, tá? Então, aqui nós temos 100%. Significa que esse alimento está na base úmida. E aqui eu tenho o coeficiente de digestibilidade. Então, 90% da proteína digestível, da gordura 75%, da fibra 65%, do extrativo não nitrogenado 90%. Matéria mineral e água não possuem energia e não entram nesta avaliação, certo? Então, aqui eu posso calcular o NDT na matéria natural. Se eu quiser calcular na matéria seca, eu tenho que transformar para a matéria seca. Então, como que eu vou transformar para a matéria seca? Tirando a água. Então, o NDT que eu gerar aqui, eu vou ter em 100 menos 15,4. E vai ser o NDT em 84,6. O NDT que eu obtiver aqui, ele é o NDT em 84,6. Se eu quiser saber em 100%, eu vou botar 100% e vou fazer X, vou fazer uma regra, e aí vai concentrar a quantidade de energia, tá? Então, é um exercício importante para que vocês façam. E aqui, nós temos a energia bruta mensurada, e aqui nós temos o coeficiente medido de energia bruta. Então, essa aqui é a digestibilidade que a gente chama de digestibilidade real ou verdadeira. Então, deste alimento, ó, 4.300 vezes 75%, eu já sei que esse alimento tem 3.225 quilocalorias de energia real. Isso é energia digestível, real, porque eu consegui calcular. Aí vocês vão comparar através desse NDT, da estimativa do NDT e da estimativa real, aliás, da medida real, se o NDT ele é um bom estimador da quantidade de energia para esse alimento, certo? Então, aqui tem a tabela, tem mais um exercício também para fazer esse exercício de energia, né? Então, fazendo descontando as perdas para vocês terem a estimativa de energia líquida. Tá bom? Esses exercícios vão estar disponíveis lá na página do Moodle para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, na próxima aula, na segunda-feira, a gente conversa novamente. Tá bom? Bom estudo a todos vocês.